gente começar a fazer essa questão de efeito snowball, e tudo mais, uma das coisas que as pessoas ficam muito, tendenciosas é justamente, ficar pegando ativos que pagam mais, ficar querendo uma diquinha, que seja a salvação, que vai te dar muitos dividendos em pouco tempo. Então esse tipo de coisas, isso não vai te ajudar, tá bom? Outro ponto aqui é ficar só escolhendo os ativos por quanto eles pagam de dividendos. Então, quando vocês forem selecionar os ativos, em vez de selecionar os ativos por uma qualidade, porque vocês acreditam na causa daquele ativo, porque vocês acompanharam o que são esses ativos ao longo do tempo e vocês acreditam que é muito interessante ser sócio deles, não, vocês só estão vendo única e exclusivamente um número e vocês vão atrás desse número que paga mais. Isso é um dos grandes erros de começar a fazer o efeito bola de neve de uma maneira correta, tá? Outro ponto que é muito interessante é justamente isso, ó, depender apenas de um ativo. Então, você está entendendo, por exemplo, o que que é o efeito snowball, como que você pode ir aumentando seu patrimônio, mas você não quer se dar o trabalho de ficar pesquisando muito, você só escolhe um único ativo e coloca todo o seu dinheiro nesse único ativo. Isso é de extremo perigo, porque esse único ativo pode te levar à ruína. A gente tem altos e baixos, a gente tem ciclos econômicos, a gente tem quebras de empresas. Se a gente colocar todos os nossos esforços em um único ativo, o risco à ruína ele é muito elevado, tá? E outro ponto que é muito interessante aqui, ó. Projetar resultados passados para o futuro e gerar frustração. O que que acontece? As pessoas elas vão analisar, por exemplo, uma lista de coisas que elas querem investir. O que que elas fazem? Elas só olham diretamente na rentabilidade. Ah, o quanto que rendeu no último mês? O quanto que rendeu no último ano? O quanto que pagou? E fica com essa visão bem periférica do todo. Isso não vai representar o que realmente vai acontecer com a sua carteira. Dou um exemplo, por exemplo, você vai investir em um fundo imobiliário. Aí você vai atrás de um fundo imobiliário que vai estar pagando os aluguéis, né, os dividendos, o maior dividendo possível. E aí você escolhe aquele númerozinho, aquele ticker, sem nem entender o que que ele faz, o que está por trás, por que está pagando aquele valor. E coloca todo o seu valor, seu dinheiro lá. O que que pode acontecer? Não quer dizer que no último mês ele pagou muito dividendo, que nos próximos meses eles pagarão. Então, esse é um dos erros gravíssimos que é muito comum de acontecer e que podem te levar a uma ruína quando vocês começarem a investir dessa forma para compor o efeito do snowball, tá, gente? Então, nunca fiquem escolhendo somente por um resultado anterior e nunca fica projetando apenas um resultado para o resto né, para o resto da sua vida, para sua carteira inteira. Você tem que ver uma projeção ao longo do tempo, como que esses ativos se comportaram em momentos de crise e tudo mais, tá? Então esses são alguns pontos do jeito errado de começar a construir o seu patrimônio através do snowball.